Olá, galera da enfermagem! Tudo bem com vocês? Que tal a gente falar um pouquinho hoje a respeito de administração de medicamento? Ou melhor, falar dos princípios da administração dos medicamentos. Os famosos 13 certos, os certos que assombram. O que vocês acham? Cara, na minha época eram 5 certos. Agora eu já tô me deparando com 13 certos. Acredita? Meu filho, a idade está chegando. Então vamos parar de rodeio e vamos começar? Só que antes da gente começar, gente, eu queria deixar uma observação bem clara para vocês. Eu andei pesquisando os protocolos da Anvisa, tá? Juntamente com o Ministério da Saúde, e nenhum deles fala a respeito dos 13 certos. Eles falam apenas dos 9 certos. Só que já existem algumas instituições privadas que já estão adotando esses 13 certos, né? E até mesmo como medida preventiva. Então, eu acho que tudo que traz benefício para o nosso paciente, eu acho que é válido, não é verdade? Então, vamos começar? Bem, a gente vai iniciar aqui com o nosso primeiro certo, que é a prescrição certa. O que a gente tem que se atentar na prescrição do nosso paciente? A gente tem que ver se essa prescrição tem o nome desse paciente, a data de nascimento, o número do registro dele, e a data atualizada daquela prescrição, ou seja, a data atual correspondente daquele dia, tá? Nas instituições públicas, tem algumas instituições públicas que já existem as prescrições eletrônicas, né? Além das físicas. Só que existem instituições públicas que não têm essa prescrição eletrônica, só tem a física. Já as instituições particulares, isso já é uma coisa do cotidiano deles. Já existe a prescrição eletrônica e existe essa prescrição física. Isso cria, né, uma barreira de segurança para o paciente, para que você tenha mais acessos à informação. Então, vamos falar da primeira coisa, que é o primeiro certo, é a prescrição certa. Então, a gente vai conferir tudinho nessa prescrição, beleza? Outro macete que eu quero dar para vocês é vocês imaginarem a cena. Isso tudo é o quê? Uma sequência de ações. Uma coisa vai puxando a outra. Então, mentalizem esse processo de como você vai lá no seu paciente fazer essa medicação. E para que isso aconteça, para que chegue nesse objetivo da administração desse paciente, precisa de um processo, não é verdade? Então, o primeiro processo é esse. O primeiro certo que a gente tem que conferir é a prescrição, beleza? O segundo certo é o paciente certo. A gente tem que observar se essa prescrição que a gente conferiu é de fato desse paciente. E como que a gente faz isso? Todo paciente que é internado em qualquer instituição, seja ela pública ou privada, ele recebe uma pulseira de identificação, que é colocada no braço desse paciente, tá? Nessa pulseira de identificação tem o nome dele, o nome da mãe, a data de nascimento, o número do registro, tem algumas pulseiras que tem o QR Code, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar essa prescrição, que tá todos os dados dele informados lá no cabeçário, com as informações da pulseira. Então, esse é o nosso segundo certo, é o paciente certo, beleza? O nosso terceiro certo é a medicação certa, ou seja, a gente vai olhar se aquela medicação que foi prescrita é de fato para aquele paciente e se aquela medicação que está disponível ali para gente é a mesma medicação que foi prescrita. Por que eu estou falando isso? Porque muitas das medicações elas são muito semelhantes, tem medicações, frascos, ampolas, que são muito semelhantes um com o outro. Então, a gente sempre tem que se atentar. Olhou, ele está prescrito uma dipirona. Vou olhar o meu frasco, é dipirona? Beleza. Então, tudo ok, tá? Então, a gente tem que fazer essa conferência a respeito da medicação. Então, esse é o terceiro certo, medicação certa. O nosso quarto certo, tô com uma colinha aqui, tá, gente? O nosso quarto certo é a validade dessa medicação. Isso aí já não preciso nem dizer, né? A gente tem que verificar se essa medicação, isso é uma coisa que acontece simultaneamente. Conforme você vai ver o nome da medicação, se de fato aquela medicação é aquela medicação correspondente da prescrição, você já vê naturalmente a validade daquela medicação, tá? Então, a gente tem que verificar. O nosso quarto certo é verificar a validade dessa medicação, beleza?
O nosso quinto certo é a forma de apresentação daquela medicação. Se corresponde, se é frasco, se é ampola, se tem diluente, se não tem, se é uma ampola, se é um frasco, uma medicação liofilizada, precisa ser diluída. Então, isso tudo a gente tem que se atentar. Então, o nosso quinto certo é a forma de apresentação daquela medicação. Agora, o nosso sexto certo, que eu acho que é o certo mais importante, que a gente tem que se atentar, é a dose certa. Eu acho que é um dos principais certos. Por quê, gente? Porque se a gente erra uma dosagem de uma medicação no paciente, ou a gente não vai trazer o benefício para ele, né, da cura, do que ele veio buscar, ou isso se a gente der menos medicação para ele, né, uma dose menor, ou a gente pode trazer um risco maior para esse paciente ou até mesmo levá-lo à morte, caso a gente administre uma dose maior, uma dose mais elevada. Então a gente tem que tomar muito cuidado quanto à dose de medicação. Por exemplo, meus técnicos eles têm muita dúvida quanto a ml quando é frasco gota, né? Solução em gota. Eles me perguntam, Aline, o médico prescreveu aqui 3 ml, quantas gotas que eu faço? Gente, macetinho para deixar aí, nunca esquecer. Cada 1 ml equivalem a 20 gotas. Então, se o médico prescreveu 3 ml de Novalgina, você vai fazer a continha lá. Se a cada 1 ml eu tenho 20 gotas, o médico foi lá e prescreveu 3 ml. Quantas gotas que eu vou precisar? Quantas gotas que eu vou administrar? 60 gotas, certo? Beleza? Então, esse é macetinho para deixar gravado e não esquecer mais. Mas isso aí é assunto para outra aula, ok? Então, vamos ter cuidado ao sexto certo, que é a dose certa. O nosso sétimo certo é a compatibilidade certa. Isso também é outra coisa importante. Por quê, Aline? Porque existem algumas medicações que elas sofrem interações medicamentosas, ou seja, sofre algum efeito colateral, algum dano colateral que às vezes a pessoa nem está sabendo por quê, mas é por conta de quê? De incompatibilidade medicamentosa. Vou te citar um exemplo. Paciente que faz uso de corticoide juntamente com anticoncepcional, o que esse paciente pode ter e às vezes a gente nem está sabendo por quê. Esse paciente pode começar a sangrar e você nem imaginar. Porque há essa interação medicamentosa de corticoide com anticoncepcional, acontece isso. O paciente pode sangrar, o paciente pode ter dor epigástrica, dor no estômago, enfim. Outro exemplo, paciente que faz uso de inibidor de apetite associado com ansiolítico. Ainda mais mulher, né, que gosta muito de tomar a famosa sibutramina, né? A sibutramina, de repente, com uma fluoxetina associada, ela pode causar o quê? Várias coisas. Irritabilidade no paciente, transtorno de humor, pode até tudo, gente, taquicardia, muitas coisas que pode ocasionar no paciente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado e se atentar quanto à administração dessas medicações. É igual quando brincam, né? Ah, você tomou engravidou, mas não estava tomando anticoncepcional? Mas será que aquela pessoa não fez uso do antibiótico? Então, assim, são esses cuidados que a gente tem que tomar, tem que se atentar. Tá legal, gente? O nosso nono certo, ou melhor, o nosso oitavo certo é a orientação certa para o paciente. Gente, nós, profissionais de saúde, sempre temos que oferecer todo e qualquer tipo de informação para o nosso paciente, principalmente quando se fala de administração medicamentosa, tá? A gente tem que explicar o que realmente vai ser feito naquele paciente de forma clara, objetiva, no linguajar dele, para que ele entenda, porque não adianta a gente ser técnico demais, o paciente não vai entender. Então a gente tem que explicar a ele como que a gente vai administrar aquilo, para que serve, se dói, se não dói, o que pode acontecer. Então isso tudo, essas orientações é de suma importância, até mesmo para o paciente ficar mais tranquilo, porque tem paciente que fica super nervoso quando vai fazer uma medicação venosa. Então, toda e qualquer informação que o paciente necessite é de responsabilidade nossa oferecer, ok?
Agora, o nosso nono certo é a via de administração certa. Ou seja, a gente sempre tem que se atentar à via correta de administração. O nome já diz, né? São as vias de administrações, por isso que elas existem. Tem medicações que a gente precisa que ela seja mais absorvida pelo corpo de forma mais lenta, outras de forma mais rápida. Por isso que existem as vias. Existem vias mais rápidas, existem vias mais lentas. Então a gente tem que se atentar às vias de administração, perdão. Tem algumas vias que podem ser feitas tanto intramuscular quanto intravenosa. Tem outras medicações que não, que só podem ser feitas por intramuscular, ou outras só por via venosa. Enfim, são N medicações. Então a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, tá? Então o nosso nono certo é a via de administração certa. Agora, o nosso 10º certo é horário certo. Isso é uma coisa também que é bem importante, o horário das medicações. Eu sei que às vezes acontece, o plantão tá agitado, aquela situação toda que a gente já sabe. Só que é importante que a gente siga um padrão de horário para as medicações, ok? Principalmente os antibióticos. A gente precisa que aqueles antibióticos sejam instalados nos horários corretos, ok? O nosso 11º certo, que a gente vai falar agora, é o tempo certo da administração daquele medicamento. Por quê? Porque existem medicações, como eu havia dito, o próprio antibiótico, ele tem um tempo certo para que ele seja absorvido no nosso corpo. Então, a gente precisa que aquele medicamento seja feito o quê? De forma lenta? De forma rápida? Enfim, depende de cada medicação. Beleza? Então, o nosso 11º certo é o tempo de administração certo. O nosso 12º é a ação certa. Ou seja, o que aquela medicação ocasionou no paciente? A ação daquela medicação. Será que deu algum efeito adverso? Será que não aconteceu nada? Será que aquele paciente teve algum enjoo? Teve uma hipotensão postural? Qualquer coisa que tenha acontecido naquele paciente. Ou até mesmo uma coisa mais séria ainda, uma reação anafilática, uma reação medicamentosa, de uma crise alérgica que aquele paciente tenha tido. Então a gente precisa sempre estar atento durante a administração desse medicamento, a ação dele, porque principalmente por via venosa, porque é uma via muito rápida, para que a gente possa intervir o mais breve possível, entendeu? O mais rápido possível. Então a gente tem que estar sempre atento a esse 12º certo, que é a ação dessa medicação, para que a gente possa interrompê-la de forma rápida e consiga intervir o mais breve possível para que não ocasione um dano maior para esse paciente. Beleza? E por fim, o nosso 13º certo, que é o nosso registro certo. Ou seja, tudo que a gente faz no nosso paciente, a gente tem que o quê? Registrar. Porque se a gente não registra, a informação se perde. Palavras o vento leva. A gente não escuta isso sempre? Então tudo a gente tem que registrar. Qual é essa forma de registro? Na prescrição física e até mesmo eletrônica. Você vai checar o horário que foi feito, a via, no caso, se você for relatar, foi realizado de pirona, conforme prescrição médica, 1 grama por via endovenosa, paciente sem nenhuma intercorrência durante o processo, enfim, o processo de administração da medicação. Isso tudo a gente tem que fazer, beleza? A gente tem que registrar. Então, o nosso último certo, ou seja, o nosso 13º certo é o nosso registro certo. Beleza, gente? Então, eu agradeço para quem ficou aqui até o finalzinho, para quem gostou desse vídeo, para quem gostou dessas orientações, compartilha com seus amigos. E caso vocês tenham curtido muito ou tenham tido qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar fazer de tudo para esclarecê-los. Beleza? Gente, um beijo e até a próxima!